Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos. Vim conversar com vocês, meus amigos espíritas, meus amigos simpatizantes do espiritismo, meus amigos que querem trocar umas ideias sobre moral espírita. Eu estou aqui para falar com vocês nessa noite sobre um tema chamado crítica. Evite a crítica, seja o primeiro a mudar. E é um tema que eu, na minha introdução, que eu corto, né, daqui para diante eu colocarei no YouTube, mas a parte anterior eu avisei, né, é tema difícil, porque todo tema que no cotidiano a gente erra com facilidade, nós ousamos assim tropeçar escancaradamente no assunto, são os temas mais difíceis de falar, porque falar o que é certo é muito fácil. Fazer o que é certo é muito difícil, porque precisa de vigilância, precisa de oração, precisa de boa vontade, de determinação, de exercício. Então, a crítica está no campo dos temas que particularmente eu acho que são bastante difíceis para todos nós. E claro, quando eu falo todos, eu sempre aponto primeiro para mim, porque os temas todos sempre servem para o palestrante, não é à toa, e todo mundo já sabe dessa frase popular, temos uma boca e dois ouvidos para falar menos e escutar mais, e também administrar mais esse conhecimento que a gente recebe. Dito isso, já dei o meu boa noite a vocês, já dei o meu olá a vocês, sejam todos muito bem-vindos, eu fico muito feliz de não estar sozinha nesta noite, de estar compartilhando destes momentos com vocês. Vamos fazer a nossa prece de abertura, explicando que eu poderia fazer a palestra sem a prece, mas por que a gente faz prece? Porque é uma palestra espírita? Porque é legal demais a gente poder convidar quem? Deus para estar conosco, Jesus para estar conosco e os bons espíritos para participarem desses momentos que são focados no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento moral, no nosso desenvolvimento espiritual. E quando nós oramos, nós elevamos as nossas vibrações, nós sintonizamos com aqueles a quem estamos nos afinando nos ideais, nos sentimentos, nos assuntos e podemos sentir mais fortalecimento para compreender, para praticar, para nos tornarmos pessoas melhores, que é o objetivo meu e seu de estarmos nos dedicando a esses momentos, certo? Então, dito isso, a gente fecha os olhinhos, se não quiser fechar também tá tudo bem, o importante é que o seu coração e a sua mente estejam focados na espiritualidade superior e a gente se coloca numa posição que a gente se sinta confortável. E nesse conforto físico, a gente abre o coração, eleva os pensamentos e diz: Pai de amor e bondade, muito obrigada pela oportunidade da vida encarnada, essa escola bendita que não perde nenhuma oportunidade de nos ensinar, nos fortalecer, nos educar, nos transformar, nos modificar, seja através do amor, seja através da dor, mas sempre das experiências que são educativas, que são fortalecedoras, forjadoras de um novo caráter, de uma nova forma de ser, de pensar e de agir. Nós somos gratos, Senhor, por esta oportunidade, pedindo a inspiração do Mestre Jesus, através dos bons espíritos, daqueles que simpatizam com a nossa causa, com os nossos esforços, com o nosso trabalho de autoconhecimento e transformação, sobretudo na presença do nosso mentor espiritual, aquele anjo de guarda que assumiu antes do nosso encarne, da nossa reencarnação, e que ele estaria ao nosso lado, nos protegendo, amparando, inspirando, orientando e auxiliando com todo amor. E certos da nossa companhia espiritual, certos de que somos um grupo de espíritos encarnados e desencarnados com um objetivo maior, que é transformar este planeta num mundo definitivamente de regeneração, é que pedimos inspiração para compreender o tema desta noite e, obviamente, protegidos e amparados, termos uma noite muito gostosa juntos entre irmãos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
Pessoal, muito obrigada mais uma vez, fico feliz de estar com vocês aqui. Vamos conversar então um pouquinho sobre crítica. Seja o primeiro a mudar. Há alguns dias atrás fiz uma palestra falando sobre o cisco e a trave no olho. Alguns de vocês podem ter participado, está aí disponível no meu canal e está disponível aqui no meu Facebook. E nesse tema eu vou mencionar rapidinho algumas pontuações que eu fiz da trave e do cisco ou do argueiro no olho. E eu começo citando a passagem de Mateus 7, de 3 a 5, que diz o seguinte, palavras de Jesus: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro, um cisco, do teu olho, vós que tende no vosso olho uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como podereis tirar o argueiro, o cisco do olho do vosso irmão. E lembro de ter explicado para vocês que quando Jesus chama de hipócritas a essas pessoas que estão querendo tirar o cisquinho do olho do outro, mas não olham a trave no próprio olho, Jesus quis dizer exatamente o significado da palavra, que hipócrita é aquele que finge qualidades, que finge sentimentos, que finge virtudes que não possui, que não pratica. É um fingido, é um falso, um dissimulado. Sim, quando a gente faz a tradução, né, coloca o significado da palavra, parece que fica um pouco pesado dizer que Jesus falou isso. Mas Jesus não era um homem de meias palavras. Quando ele falava por parábolas, ele sabia que nós não compreenderíamos naquela época lá em que ele viveu, a humanidade não compreenderia todos os mais profundos significados, então ele colocava conceitos em formas de histórias, ok? Só que com o decorrer do tempo, o passar dos anos, dos séculos, nós fomos amadurecendo, nos tornando pessoas mais capacitadas intelectualmente, também moralmente, e passamos a compreender. Mas Jesus não passava pano. Jesus não minimizava o impacto da verdade. Ele falava o que era o significado real. Então, quando ele chamava de hipócritas, é porque a pessoa era hipócrita mesmo, fingida. Como que eu posso acusar o outro e dizer: vem cá que eu vou tirar o cisquinho do seu olho, se dentro do meu olho tem uma trave imensa que eu não me dou o trabalho de olhar, de observar, de trabalhar para que ela saia de mim, para que ela deixe de existir. Claro, dentro da doutrina espírita, nós sabemos muito bem, isso é claro dentro da doutrina, que não somos no planeta Terra, mundo de expiação e provas, que está em vias de regeneração, mas que mesmo no mundo regenerado também existe imperfeição. Não existe perfeição na Terra. Não existe ninguém 100% imperfeito, não existe ninguém 100% perfeito, mas nem imperfeito, nem perfeito, não. Por quê? Porque a Terra não é mais um mundo primitivo em que nós não sabemos nada, que não sabemos nenhum conceito, nenhuma virtude, não temos trabalhado qualidades em nós. Todos nós estamos trabalhando e trabalhando faz tempo esses aspectos positivos e todos temos algumas qualidades, algumas virtudes, e também não temos só imperfeições, então aí não temos a perfeição absoluta, porque ainda precisamos desenvolver outras qualidades, ainda carregamos muitas imperfeições. Se nós temos imperfeições e qualidades, ou defeitos e qualidades para caber melhor no conceito, é óbvio que nós temos que pensar muito bem antes de fazermos o quê? As nossas críticas ao próximo. Sim, existem pessoas aqui na Terra que têm tantas qualidades, que desenvolveram tanto suas virtudes, que elas acabam parecendo para nós, na nossa observação, perfeitas, mas todos nós temos graus de imperfeição. E ora, se nós, apesar das nossas imperfeições, temos a hipocrisia,
Hipócrita, Jesus disse. Temos a hipocrisia ou temos a cara de pau de ficarmos criticando o outro, julgando o outro. Então nós temos pelo menos 3 características que também na palestra anterior eu comentei, que são, digamos, peculiares dessa questão do cisco e da trave no olho alheio e no próprio olho. Uma delas é a insensatez, falta de sensatez, dessa qualidade de... escapou da sensatez, né? É insensatez, que é você vê o mal do outro e não vê em si. Como que você é capaz de fazer isso? Não é insensato você observar e julgar e acusar e criticar o outro sem olhar para si mesmo? A outra característica é o orgulho, claro, porque eu dissimulo as minhas imperfeições, sou levada a acreditar ou fingir que acredito nas minhas qualidades, na minha superioridade, na minha vaidade e em todas essas questões parecidas, que dissimulo os meus defeitos para mim e aponto do outro. Quando eu aponto o defeito do outro dissimulando o meu, eu cresço, não é verdade? Porque eu olho para você e digo, você tem defeito, você não tem qualidades. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho. De alguma forma, tem que significar isso, e isso não é verdade. E a última, que está muito ligada a essa segunda, que é o orgulho, é a presunção, que é a crença na própria importância das minhas qualidades, da minha personalidade, das minhas virtudes, enfim. Toda essa introdução puxada desse outro tema que tem tudo a ver com não julgar os outros, eu trouxe como base doutrinária para puxar 2 obras espíritas que eu comentarei rapidamente. Uma delas, e eu começo por ela, é a obra Sinal Verde, Psicografia do Chico Xavier pelo espírito André Luiz. No capítulo 36 dessa obra Sinal Verde, que é uma obra muito utilizada em casas espíritas que fazem um pré-estudo antes do Evangelho, por exemplo, ou que é recomendada antes do Evangelho no Lar. Às vezes você vai entrar direto no Evangelho no Lar, tem famílias que fazem uma leitura preparatória, esperando que o ambiente esteja harmonizado, e aí utiliza essa, entre outras obras, para fazer a preparação do ambiente. Depois faz a prece, ou faz a prece antes e começa a leitura, e depois começa o estudo propriamente dito da doutrina espírita. E o Sinal Verde é uma dessas obras, e como eu disse, capítulo 36, o título do tema que eu trago para pincelar rapidinho é Temas da Crítica. Qual é o assunto que nós estamos falando hoje? Críticas. Ok, temas da crítica. O que André Luiz diz através das mãos de Chico Xavier? Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. Eu fiquei matutando, fiquei pensando, será? Será que onde eu não posso prestar um auxílio, estender a minha mão, consertar alguma coisa, eu não posso falar nada, eu tenho que silenciar? Gente, ele está falando da crítica, ele está falando da crítica no sentido pejorativo, no sentido de prejudicar, de fazer aquele julgamento do cisco do olho do outro quando não se analisa a trave no próprio olho. E André Luiz fala, procure silenciar para onde você não possa prestar auxílio. Por quê? Porque a vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não a nossa. Quando nós fazemos essa manifestação em relação à vida dos outros, a gente parou de olhar para a nossa, parou de se preocupar com os nossos problemas e as nossas dificuldades, com os nossos enganos, os nossos erros, os nossos tropeços, e passa a olhar o outro como se todos os problemas do mundo fossem deles, daquele ser. E aí a gente fica criticando. Então, eu particularmente, eu entendo que existe uma diferença entre você silenciar quando vai criticar, sem fazer uma autoanálise no contexto, sem fazer a observação da utilidade das suas palavras, e levando em consideração que a frase de André Luiz é onde você não possa prestar auxílio.
Muitas vezes nós somos levados a nos manifestar em auxílio do outro através de palavras. Isso não quer dizer necessariamente que sejam as críticas vazias que nós estamos tentando despertar na nossa mente que não devemos fazer. Às vezes a gente diz que a crítica é mais ou menos como a palavra discussão. Ah, eu estou discutindo com você. Discutir significa brigar necessariamente? Não. Se uma pessoa discute com a outra, elas estão trocando ideias a respeito de algum assunto e elas podem ter assuntos ou temas ou aspectos que elas são afins e em outros não. Ok, discutir, que não significa necessariamente brigar. Ok, quando a crítica ela tem uma utilidade que não passa pelo esquecimento de si mesmo, no sentido de dizer assim, eu estou tentando ajudar o meu próximo, mas eu sei que as minhas palavras primeiro servem para mim mesma. Então, o conselho de André Luiz é que a gente não vá se imiscuir na vida alheia quando nós esquecemos que a vida alheia é do outro e que cada um de nós tem o direito de escolher a própria trajetória, mesmo que doa, mesmo que sofra, mesmo que machuque. E que nós não podemos querer que o outro faça a própria transite na nossa própria estrada. André Luiz continua nesse capítulo chamado Temas da Crítica do Sinal Verde, dizendo o seguinte: devo compreender que o erro dos outros, de outrem, que foi cometido hoje, ele talvez possa ser cometido por mim amanhã. Como eu sou uma pessoa imperfeita, quem garante que eu critico o outro hoje e eu não cometerei o mesmo erro amanhã? É tão fácil apedrejar os outros, é tão fácil julgar os outros e sair de superior na sua presunção, no seu orgulho, na sua insensatez, aquelas 3 palavrinhas que eu conceituei logo no começo, dizendo que o outro está errado. Mas será que no momento em que a minha experiência chegar, a minha prova chegar, que a minha oportunidade de mostrar quem sou e o que já sei, o que já aprendi, será que eu não cometerei o mesmo erro? Veja, às vezes é o exato erro, às vezes é outro parecido, às vezes é um outro erro. Só que, na verdade, nós temos que pensar que, por exemplo, nós podemos ser orgulhosos de várias formas, nós podemos ser maledicentes por vários meios, nós podemos ser invejosos em várias questões. Então, a gente pode falhar na mesma imperfeição do outro. E a gente tem que entender que as trilhas evolutivas da Terra mostram que a nossa natureza humana, isso é uma adaptação das palavras até do André Luiz, que a nossa natureza humana vai colocar em xeque, vai colocar em prova as nossas virtudes e as nossas imperfeições, para que nós possamos nos conhecer antes de ficar fazendo as nossas críticas aos outros. André Luiz também continua dizendo o seguinte, que o tempo que nós gastamos na crítica pode ser usado de outra forma. Que forma que nós poderíamos utilizar? Em construção, em uma construção. Quando a gente critica os outros, nós temos uma obrigação. E se vocês prestaram atenção no que eu falei desde o começo, vocês já devem ter captado. Eu só posso criticar aquele que é pior do que eu. Que eu faço melhor do que ele, que eu tenho condições de exemplificar, de ensinar, de demonstrar, de provar para ele que ele está num caminho equivocado, que ele está numa estrada que vai causar sofrimento a ele e a outros, e que eu, com a minha condição moral superior naquele aspecto, lembrando que ninguém é 100% perfeito, nem imperfeito, aqui no nosso planeta, que nós podemos ajudá-lo por causa da nossa superioridade. Aliás, é esse o conceito do educador, do professor, não é verdade? Um professor tem que ter mais conhecimento do que os alunos. Como ele vai ensinar matemática se ele não sabe?
somar, multiplicar, dividir, entende? É essa a condição. A gente procura o médico porque o médico tem um conhecimento melhor, a gente procura o advogado porque ele tem um conhecimento específico em alguma área, e assim as coisas funcionam. Então, quando nós vamos criticar alguém, a gente deveria fazer uma pausazinha antes, para que nós possamos avaliar se temos realmente condições de fazer aquela crítica, porque a nossa palavra será construtiva, porque ela primeiro me construiu. Eu tenho o exemplo para oferecer, eu tenho o conhecimento adequado para ofertar ao meu irmão. André Luiz também diz assim, anote, palavras dele, vamos anotar? Em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos, são sempre muito diferentes do que os seus, do que os meus. A forma como eu vejo as coisas é diferente por causa da minha criação, da minha cultura, das minhas experiências pessoais, por causa de como eu analiso o mundo, por causa da religião que eu professo, por causa da profissão que eu escolhi. É tudo muito diferente, não tem coisa mais diferente do que, por exemplo, eu ter ou vocês terem um time de futebol e o outro contrário, um partido político e o outro contrário, uma ideologia, uma filosofia, uma religião, uma escolha de caminhos que é totalmente diferente do outro. Tudo, gente, é de cada um. Nós podemos ser parecidos, nós podemos lembrar em alguns comportamentos, principalmente membros da mesma família, mas dentro da mesma família não existem diferenças? Filhos criados da mesma forma não pensam diferentes? Se todos fossem semelhantes por causa do que os pais ensinaram, por exemplo, todos os filhos com vocação, uma família, vocação à medicina, todos os filhos seriam médicos, mas não, um é professor de educação física, o outro quer ser quer ser comunicador, o outro quer ser um profissional de uma área, quer ser empresário, e assim vai. Nós precisamos compreender, repetindo André Luiz, em qualquer tempo e situação, pontos de vista, oportunidades, recursos, interesses, sentimento e educação são diferentes, porque somos seres diferentes. André Luiz também diz assim, gente, que criticar não resolve. Ponto. Geralmente a nossa crítica, ela é uma crítica que tem mais a satisfação do próprio ego e da própria superioridade, presunção de superioridade, ou da satisfação da sua hipocrisia, que eu finjo que sou melhor que ele, e quando eu o critico no seu defeito, no seu problema, eu acabo provando que eu sou melhor que ele. Muitas vezes a gente age assim, seja propositalmente, ou seja de forma até inconsciente, que muitas vezes a gente acaba querendo dar uma burlada, assim, sabe, naquilo que a gente precisa mudar, se transformar. Então, André Luiz diz que criticar não resolve. Mas por quê? Porque existe uma coisa que determina o valor da criatura, o trabalho que ela faz. Então, adianta para vocês eu estar falando aqui hoje? Graças ao bom Deus eu tenho companhia. Significa dizer que as minhas palavras de alguma forma podem ser úteis, não é verdade? Muitos de vocês me acompanham em cada palestra que eu faço. Puxa, é legal pra caramba. Agora, se vocês percebem que eu só falo, que eu só aponto, que eu só critico e não faço, ou pelo menos não me esforço em me transformar e fazer aquilo que eu mostro a cada oportunidade como palestrante, é óbvio que vai chegar um dia que vocês vão dizer, a Vânia é uma hipócrita. Eu não assisto palestra dela.
Toda vez que eu brigo com as minhas irmãs, por exemplo, e tem irmã minha aqui assistindo, eu fico morrendo de vergonha de fazer palestra. Toda vez que eu discuto com os meus pais ou tenho uma divergência aqui na minha família, com marido e filho, é claro que eu me sinto muito mal de vir fazer palestra. Quantas vezes nos tempos de maior imaturidade minha, em que eu tropeçava mais, errava mais, eu me envergonhei de vir fazer palestra e fazia com a mesma cara que eu estou fazendo agora, com os mesmos sorrisos, com o mesmo capricho, mas eu pensava, eu não deveria estar aqui. Aí eu aprendi que quando nós nos esforçamos em mudar, lutamos pela nossa transformação, a gente vai melhorando. E que se a gente fosse depender daquelas pessoas que fazem tudo 100% certo e perfeito, não teria palestrante espírita, não teria ninguém fazendo nada em prol do próximo. Então, quando o André Luiz diz que criticar não resolve porque é o trabalho da criatura que determina o valor, é o meu sacrifício, o seu sacrifício, o nosso esforço, o nosso desafio pessoal de modificação das próprias imperfeições, convertendo-as em virtudes, em esforços. Por quê? Porque a pessoa que ama ajuda, e a pessoa que ama e ajuda, ela também desculpa, até porque ela vai olhar no outro, ela até vai reconhecer o erro do outro, a imperfeição do outro, mas vai primeiro dizer, ninguém mais do que eu preciso de perdão, ninguém mais do que eu precisa de desculpa, ninguém mais do que eu precisa do conselho que eu pretendo ou que eu poderia dar a outrem. É um trabalho de modificação, de autoconhecimento, de esforço, de modificação da conduta equivocada. Então, André Luiz nos convida a não condenar, a abençoar. Gente, se nós, cada vez que amaldiçoamos alguém, nós abençoássemos, o mundo seria outro. E eu não estou falando daquelas palavras que usávamos antigamente, a sociedade utilizava maldito e outras palavras muito pesadas, mas quando nós ficamos nessas críticas ferinas que humilham o outro, nós acabamos amaldiçoando, porque, como diz André Luiz aqui, lembre-se, por vezes basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. E vocês não duvidem que muitas vezes uma pessoa está se esforçando muito para mudar e ela tem dificuldades, milênios e milênios de exercícios errados, de defeitos trabalhados na repetição, construídos na repetição, e agora tem que mudar e ela está se esforçando, ela não consegue, e aí você vem e humilha ela ou critica com esse tom da crítica vazia e você acaba pegando milênios e séculos ou muito tempo de esforço e sacrifício e numa palavra, numa frase, numa ação infeliz você derruba séculos de esforço. E não se iludam, repito, isso acontece muito. Vou dar um exemplo que não é moral, mas é material, mas vocês vão entender. A pessoa é alcoolista, bebeu muito tempo, se sacrificou bastante para parar de ser, conseguiu com esforço reduzir até parar. Aí você chega lá naquela festinha de aniversário e diz, vamos tomar uma cerveja comigo? Aí a pessoa diz, não posso. Ah, vamos lá, vamos tomar um shopping, não sei o quê. Aí não posso, vou ficar na água. Aí você faz uma brincadeira, faz uma piada, tira um barato, e aí a pessoa se sente constrangida, ou você engana ela e faz, bota a cerveja no guaraná, é a mesma cor, não vai ver? E a pessoa toma, pronto, recaída. Sabe o que é isso que eu estou dizendo? Agora imagine isso do aspecto moral. As palavras são armas que podem ser usadas para construir ou destruir. E quando eu falo armas, eu não estou falando de tiro, eu estou falando de instrumentos positivos ou negativos que a gente tem que tomar cuidado para usar. Passo para outro capítulo do Sinal Verde, desta vez o capítulo 13, que se chama Antagonistas. Quando você procura no Sinal Verde, na internet ou num livro, num download, de um livro virtual, você procura a palavra crítica,
Você encontra várias vezes André Luiz em vários textos colocando a palavra crítica nos seus contextos. E um outro texto que eu trouxe 2 pedacinhos para vocês está exatamente no capítulo 13, no capítulo chamado Antagonistas. Diz o André que a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios, aqueles que a gente critica, aponta dedo e olha o cisco do olho do outro, é reconhecer que também somos humanos, que também temos ciscos e às vezes muito maiores, às vezes são traves que nós estamos carregando e que por isso capazes de errar somos nós, talvez de uma forma pior do que o outro erra. Lembra que no capítulo 36, que fala de temas da crítica, ele comentou que nós não sabemos o dia de amanhã, nós podemos errar mais amanhã do que hoje a pessoa que criticamos errou? Sim, ele repete que somos capazes talvez de errar mais desastrosamente que os outros. E fala mais, ele chega a comentar sobre os temas domésticos, porque quando ele trata dos antagonistas, quantos antagonistas, aqueles que se antagonizam, que têm diferenças, que só vivem em embates frente a frente, estão dentro da própria família, dentro do próprio lar. E ele comenta que o adversário, aquele que está do lado de lá da tua opinião, da tua conduta, da tua forma de ser, antes de tudo, deve ser entendido por um irmão. Irmão, gente, Pai, Deus, todos nós irmãos, e a gente precisa aprender a reconhecer no outro um irmão. Talvez um irmão que falhe, talvez um irmão que tropece, talvez um irmão que tenha mais defeitos do que eu mesma tenho ou vocês tenham, mas um irmão. E que é uma outra pessoa, um irmão, que tem opiniões diferentes das nossas. Ponto. Se você consegue conversar com esse irmão, com esse outro ser que tem divergências com você, de uma forma amigável, em que os assuntos não machuquem, não firam, maravilha! Vamos trocar ideia e ver se a gente chega num denominador comum? Mas às vezes não dá, então você simplesmente deixa pra lá, porque cada um de nós tem direito de escolher a própria jornada, a própria estrada, o próprio caminho e vai semear o bem e o mal e vai ter que colher o que semeou de bem e de mal nesse contexto. Então por que eu vou ficar discutindo um tema que a outra pessoa não consegue me compreender e eu não consigo compreendê-la e ela não vai mudar e eu não vou mudar porque ninguém se convenceu? Afinal, nós não nos entendemos. Então, antes de tudo, vamos entender o próximo que é divergente de nós como um irmão. E deixar os outros viver a própria vida. E quando a gente faz isso, tem uma coisa importantíssima que acontece. Sabe o que acontece? Se você deixa o outro viver a vida dele, ele deixa você viver a sua. Não é legal? Pois é, uma das vantagens de não criticar. E eu me encaminho para finalizar com um outro texto. Desta vez não é André Luiz, nem Chico Xavier, nem Sinal Verde. É Episódios Diários, o nome do capítulo 28, pelo espírito Joana de Ângeles, da obra Episódios Diários, o tema é Crítica, capítulo 28, Divaldo Pereira Franco. Também só um trechinho. A Joana diz o seguinte a respeito das críticas. Diante dos acontecimentos chocantes do dia a dia e frente a determinados comportamentos equivocados que recebem aplausos gerais, vem o que para nós? Tentação de criticar. Algumas palavras que a gente coloca direitinho, bem colocadas e pronto, serão suficientes para tirar a máscara daqueles que nós estamos criticando, mandatários inescrupulosos, indivíduos subservientes de uma conduta vil. Palavras da Joana. Vamos traduzir? Quando uma pessoa está fazendo algo errado e a gente convive com aquela pessoa e sabe que ela está fazendo alguma coisa errada, a gente tem vontade de criticar, de apontar o dedo e desmascarar aquela hipocrisia. E a gente poderia fazer isso e exporia tanto essas pessoas inescrupulosas quanto os outros que sabem das pessoas inescrupulosas, mas deixam pra lá.
talvez porque tirem uma vantagem, porque estejam acomodados, porque não estejam nem aí, não querem nem estar aí, ou porque queiram o resultado alcançado. E seria fácil, não seria? É só algumas palavrinhas bem pontuadas, uma maledicênciazinha aqui, uma palavrinha como quem não quer nada ali, uma criticazinha a colar e pronto, conseguimos. Só que a Joana continua. Quase todas as pessoas do círculo, do meio onde estas que nós estamos nos referindo se movimentam, conhecem-lhe as faltas. Você não sabe a falta do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus vizinhos mais próximos, dos seus amigos da intimidade do lar? Sim, todos nós sabemos, porque não dá para enganar todo mundo o tempo todo, por muito tempo, certo? Não obstante, sorriem com uma anuência, eu concordo, em relação à forma que o outro vive, quase que, apesar dessa aparência falsa, eu os detestando, porque ninguém gosta de gente assim. Só que daí nós, poxa, eu e vocês aqui, nós não somos honestos, a gente quer mudar, nós queremos nos transformar, nós queremos ser pessoas melhores e a gente quer ser honesto, então nós queremos, e a gente vê isso acontecendo muitas vezes dentro do lar, dentro do trabalho, dentro de um grupo que nós participemos, e aí nós ficamos todos magoados, melindrados, desejosos de falar que os outros têm defeitos. Tem imperfeições que vão caracterizar o quê? Que elas têm menos qualidades que nós. E aí a gente quer expor. Às vezes a gente quer expor porque a gente acha que a gente está certo. Meu Deus, está acontecendo. Mas lembra lá no começo que falou? Problema é a crítica vazia. Quando você não se julgou primeiro, não avaliou as suas próprias imperfeições e as suas palavras são para apontar para o outro o foco das atenções e não para ajudá-lo. Porque Joana faz esse raciocínio inicial para dizer que isto que nós temos a tendência a fazer, essa crítica, esse apontar de olhos e de dedos, não vai ajudar os criticados. E eles, ao contrário, vão se irritar, vão carregar ódios e mágoas e rancores contra nós e vão acabar nos perseguindo, piorando a situação, certo? Gente, já passei e tenho certeza que vocês passaram por situações parecidas em que a gente toma a decisão de expor algo ou alguém que está acontecendo em prol de um bem comum. Mas será que é o bem comum mesmo? Eu já levei críticas de pessoas dentro de uma casa espírita em que a conduta das pessoas que critiquei, elas estavam prejudicando todo um departamento. Se eu não falo, sou ou não sou conivente? Óbvio que sou. Me sinto com a consciência pesada? Não, não me sinto. Por quê? Porque naquele momento eu avaliei. E olha que eu sou bem difícil com críticas, então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Mas naquele momento ponderei e avaliei e concluí que a minha ação estava correta, porque eu seria corresponsável pelos prejuízos maiores. Mas normalmente nós não avaliamos, será que aquele mal está sendo feito só para aquela pessoa? Depende só dela? É só a ela que vai atingir o resultado? Quando atinge o grupo, é a mesma coisa que atingir a uma pessoa só? Então, quando Joana diz que o procedimento da crítica não vai ajudar em nada e só vai causar ódio, mágoas, rancores, reverter contra nós mesmos e piorar o ambiente, ela tem razão. Mas a gente precisa ser ponderado com os conceitos morais e os conceitos espíritas, para que a gente não trate tudo pela mesma régua. Cada situação merece uma análise carinhosa, cuidadosa, para saber qual é a conduta cristã, qual é a atitude moral mais adequada para reagir. Porque Joana continua dizendo, a crítica ácida, aquela que é para ferir mesmo, que é para machucar mesmo, muitas vezes inspirada pela revolta ou mágoa, ressentimento, melhor dizendo, não contribui para a mudança das pessoas e das circunstâncias que estão sendo observadas. Então, tem que tomar cuidado de não passar adiante quando você precisa se manifestar
mas tomar muito cuidado para que a sua manifestação não seja causada pelo ressentimento, pela revolta, pela vaidade, pela presunção de ser melhor e para a mera exposição do erro alheio, porque ninguém gosta de sofrer críticas, mesmo quando merecidas. Então, todo cuidado é pouco. Joana nos alerta que a palavra gentil que vai ajudar, que vai esclarecer, ela costuma providenciar, produzir melhor efeito. É muito mais fácil acontecer de você ter a delicadeza de dizer, olha, posso bater um papo com você? E esta conduta carinhosa, fraternal, ser mais útil na compreensão do outro, daquelas falhas que ele eventualmente esteja cometendo, do que a acusação, do que a ira, do que a censura. É uma censura de muitas vezes severa. Nunca vou esquecer, eu tenho uma pessoa que eu considero minha amiga de coração, que é também de uma casa espírita que frequento, e essa pessoa um dia me convidou para tomar o café. E ela veio tomar o café para dizer, Vânia, me sinto mal quando você no centro espírita faz determinada coisa. Para mim era uma coisa tão tranquila, tão normal, nada ofensivo, nada prejudicial, mas a ela incomodava. Ora, se incomoda, por que eu vou fazer? Fiquei magoada com ela? Não. Dei-lhe um baita de um abraço, disse muito obrigada e procurei fazer o quê? Fiscalizar aquele comportamento que eu tinha, que eu achava tão tranquilo, tão natural. Por quê? Porque ela me falou e eu pude abraçá-la e dizer muito obrigada. Mas e os outros que eventualmente pudessem se ofender ou se melindrar ou me criticar pelo mesmo comportamento? Concordam? Eu não saberia. E aí a pessoa sairia dizendo assim, a Vânia? Ah, aquela que faz aquilo? Sabe como? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então Joana nos recomenda que a gentileza e o esclarecimento, esse comportamento fraternal é muito melhor, muito mais construtivo para a transformação do que a acusação, o falar por trás que não constrói nada mesmo, do que a censura, certo? E que, sim, existe um jeito de fazer a melhor crítica do erro. Sabe como? Não é eu apontar o meu dedo para você e você para mim. É agir com acerto. Como é que eu quero? Eu não quero que a pessoa grite, então eu não grito. Eu não quero que a pessoa me acuse, então eu não acuso. Eu não quero que a pessoa faça tal ou qual, eu não faço. Eu fazer o que é certo, o que eu entendo por comportamento adequado, correto, é o melhor comportamento e o comportamento mais educativo. Por quê? Porque palavras convencem, mas os exemplos arrastam. A tua maior maneira de criticar, então, é agir com acerto. A gente se diferencia do outro pela nossa conduta, pelo nosso comportamento em relação ao outro. Na comparação, todo mundo vai ver quem é o modelo da correção, quem é o modelo do erro, e a própria pessoa que erra perceberá. Gente, lembra que no comecinho eu falei que é um tema difícil, que é fácil falar, mas que é muito difícil falar como quem nunca errou num tema desses? Eu acho que a maioria de nós, se alguém aqui puder dizer, eu não critico ninguém, juro, eu quero saber, não vou considerar vaidade, não vou considerar imperfeição, ai que pessoa orgulhosa, eu quero saber, porque eu gostaria de observar melhor alguém que já aprendeu a não criticar. A força da conduta reta é óbvio, muito maior do que das palavras. Então, se você consegue não criticar, parabéns, eu dou o meu abraço espiritual, virtual, à distância aqui, dizendo vai fundo e continua sendo exemplo. Então, para a gente evitar, sobretudo, a crítica como uma forma de vingança e muitas vezes de despeito. Eu critico meu colega de trabalho porque eu sei que ele é melhor que eu e quando vier a minha promoção é muito provável que ele ganhe o meu lugar. Isso é super comum em várias áreas da vida. Então, a nossa vida, diz a Joana de Ângeles, tem que se tornar uma lição viva de comportamento correto, de comportamento digno. Se a gente tropeçar e cair, gente, isso faz parte. Lembra, eu já falei várias vezes nessa noite.
A gente não tem ninguém aqui no planeta que seja 100% perfeito, 100% cheio de qualidades e virtudes, ao contrário, mas também não tem ninguém que seja 100% sem virtudes, só imperfeições. Então nós temos que gastar mais tempo no autoconhecimento do que apontando erro para os outros. E vou contar, terminei aqui, vou contar para vocês por que razão que eu escolhi esse tema. Porque eu convivo muito na internet. E embora eu esteja menos ativa ultimamente no Facebook, não gosto muito do Instagram, eu tenho estado muito ativa politicamente nos pontos de vista de política no Twitter. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o ser humano está agressivo. É o tempo todo, eu fiz uma comparação que eu já vou contar, é o tempo todo acusando o outro. Ontem eu fiz uma comparação no Twitter que eu disse o seguinte, que eu aprendi quando era nova, que a gente visita os outros, para visitar os outros a gente avisa. Eu vou na tua casa, posso ir na tua casa? Quando nós vamos na casa dos outros, a gente é orientado pelos nossos pais, não abra a geladeira, não é da nossa intimidade. Se uma pessoa está te desagradando dentro da tua casa, você não é obrigado a aceitar, concordam comigo? Então você tem um ditado popular que diz, a porta da rua é a serventia da casa. Só que no mundo virtual, as pessoas aprenderam a criticar. É assim, Vânia, você é do Partido Novo. Ah, mas você viu o teu partido fazendo aquilo. Crítica. Vânia, eu estou usando meu exemplo porque eu não vou falar de vocês, né? E nem tudo precisa ser verdade, mas... Vânia, você é de direita? Ah, mas e a esquerda é muito melhor. Tá tudo bem, gente. Você tem direito de chegar para mim e dizer, Vânia, eu não concordo com o teu viés ideológico, com o teu posicionamento, com a tua religião, com o time que você torce, com a cor que você pinta o cabelo. Eu posso trocar essas ideias com cada um de vocês. Mas quando nós pegamos a liberalidade, e é uma liberalidade que é resultado de uma liberdade que nós precisamos defender, de poder falar o que nós pensamos, mas eu chego na casa de vocês sem avisar, critico o que tem dentro da geladeira de vocês sem pedir permissão para abrir, e não saio e convido outras pessoas para entrarem dentro da tua casa, mesmo dizendo que a porta da rua é serventia da casa, e vou lá e aponto que você é. E aí vem as palavras agressivas, sei lá, burro, ignorante, sei lá, tantas palavras, né, muito piores. Quando você passa a fazer isso, julgar, vacinou, não vacinou, torceu, não torceu, votou, não votou, fez ou deixou de fazer. Gente, a gente é espírita. Nós precisamos ter noção de que todas as nossas palavras, as nossas ações têm um compromisso com Deus. E que tudo que nós fazemos, pensamos, dizemos, tudo é semeadura. E que quando a gente... Lembra da frase ali do André Luiz? Uma martelada pode destruir uma construção de muito tempo? A gente precisa tomar muito cuidado. E no mundo virtual, vocês, eu duvido que alguém não tenha feito isso de alguma forma. Nós temos uma tendência a sair como donos da verdade e impondo a nossa verdade agressivamente para o outro. Se a nossa verdade é verdade, primeiro de tudo, ela não precisa ser imposta com violência, com agressividade. O exemplo, gente, que a tua filosofia de vida seja aquela que te torna melhor. E o teu exemplo de uma pessoa melhor dirá se a tua filosofia serve para ser modelo de alguém. Então, eu trouxe este tema. Muitas outras razões me fizeram falar sobre críticas hoje, mas esta é uma delas. E é uma que eu sei que atinge cada um de nós, porque onde nós estamos agora? Na internet. E eu poderia estar usando a minha boca, o meu pensamento, as minhas manifestações italianas de falar com as mãos para fazer o mal. E nós fazemos muitas vezes o mal sem perceber, por causa de insensatez, por causa de orgulho, por causa de presunção, com toda a hipocrisia do mundo que Jesus cantou a bola há 2000 anos para dizer que o outro está errado enquanto eu, vocês, cada um de nós é dono da verdade. Lembrem-se
que existe uma pequena lenda que diz que a verdade é um espelho que caiu do céu e quebrou em milhares de pedaços e cada um catou um pedacinho. Eu tenho um pedaço da verdade e eu fico achando que é a verdade inteira. A gente precisa aprender a se conhecer, se trabalhar, se transformar, se melhorar, ser exemplo. E aí sim, eventualmente, a gente vai ter condições de fazer uma crítica construtiva para o outro, seja na internet, seja no trabalho, na vida familiar, no relacionamento, como for. Mas a gente precisa primeiro se transformar em uma pessoa melhor. Por isso que o tema de hoje foi Evite a Crítica. Seja o primeiro a mudar. Certo? E eu espero de verdade que essa conversa de hoje me ajude a ser uma pessoa menos crítica, ajude vocês a serem menos críticos e que todos nós saímos daqui animadíssimos para fazer reforma íntima. E de todo o meu coração eu sou muito, muito, muito grata por estar aqui com vocês de novo, porque eu me transformo muito quando eu estou com vocês. E assim vamos ao nosso encerramento com uma vibração. Eu dou 10 segundinhos para vocês pensarem naquela pessoa que está precisando, aquela lá. Seja que você já deixou um papelzinho aí do lado com o nome, seja que você conversou com ela hoje, seja que ela te pediu ajuda, seja alguém que você gosta ou que você não gosta, não importa. Todos nós somos irmãos e todos nós precisamos deste pensamento de luz que nós estaremos emitindo agora. E aí, pensou nessa pessoa? Deixa ela guardadinha aqui, espera um pouquinho e vamos sair do nosso planeta. A gente vai sair do corpo, subir, de mão dadas com o nosso anjo de guarda, com os espíritos superiores e espíritos familiares e simpáticos que estão aqui. Nós vamos sair em grupo, dar um rolê astral. E a gente está subindo e vai olhar a Terra lá de fora. Sabe por quê? Porque quando a gente olha a Terra lá de fora, a gente vê quão bonita ela é. É o planeta mais bonito do universo, dos mundos de expiações e provas, talvez até dos mundos de regeneração, porque é lindo demais. Esse planeta tem tanta luz, tanta beleza. Deus caprichou tanto quando criou esse mundo. E Ele colocou aqui tanta gente com potencial de ser anjo, tantos animais, tanta flora. Ele colocou tantas possibilidades, tanta beleza. A gente acorda de manhã e vê o sol, a gente vai dormir e vê a lua, a gente sente o ar, a gente sente a chuva, a gente sente o chão, as pedras, e a gente tem tanto potencial de olhar nos olhos dos outros. É um bichinho, é uma planta, é um amigo, um irmão, um desafeto, todos obras de Deus. E a gente está olhando o planeta e a gente olha para o lado e vê Jesus gigante. Gigante não no tamanho, mas na vibração de luz, de amor, e ele olhando para esse planeta e abraçando o planeta com essa luz. E a gente pensa em quantos políticos, dirigentes, quantos cientistas, quantas empresas estão gastando essa luz divina que foi dada a elas para o mal. E a gente pede a Deus, através de Jesus, misericórdia para cada uma dessas pessoas, mas uma misericórdia que os ajude a se perceberem, se transformarem e mudarem de rota enquanto é tempo. Que nós pedimos nesse instante pela liberdade, pela coragem, pelo amor e pela fraternidade. Nós pedimos pelos governadores no sentido geral de cada nação, por todos os planetas. Nós pedimos pela força, pela fé, pelo amor e pela harmonia. E nós pedimos para não ter medo, nem medo da morte, nem medo da dor, nem medo do sofrimento, porque nós somos filhos de Deus e estamos aqui de passagens e este corpo é um empréstimo. E que a gente sinta a coragem de lutar pelo que é certo, justo e bom. Porque este mundo, e eu não tenho sombra de dúvidas do que eu estou falando,
é um mundo de regeneração, cuja humanidade está numa briga tremenda para descobrir qual é o seu lado do muro. Uma briga tremenda para descobrir se é joio ou trigo. E cada palavra, cada pensamento, cada ação que toda essa humanidade que nós olhamos lá embaixo e nos inclui, toda ela está decidindo se vai ficar ou se passará para um outro mundo de expiações e provas, talvez até primitivo, conforme a sua conduta. Nós que queremos ser regenerados, nós que queremos mudar e melhorar, temos que ter coragem e amor o bastante para, primeiro de tudo, mudar a nós mesmos. E nós agradecemos a Jesus por ter estado conosco nessa vibração para todos os seres do planeta, por toda a obra planetária que Deus criou aqui neste planetinha. E dizemos obrigado, Senhor. Obrigado de verdade. A todos os bons espíritos, a todas as pessoas que particularmente nós lembramos, anotamos no nosso caderno de vibrações para que todas sintam as bênçãos, a alegria, a força, a coragem e o amor que sentimos agora. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, gente, por vocês terem estado comigo. De verdade, eu gostaria muito que vocês sentissem tudo aquilo que eu imagino quando eu estou falando. E eu espero que se alguém sentir, se alguém conseguir, traz aí, escreve aí pra gente saber. Deus abençoe, muito obrigada de verdade por terem estado comigo. Espero que a gente se veja em breve. Domingo eu estarei, não sei o tema ainda, mas a gente vai divulgar. Estarei também aqui e com o pessoal do SEAC de São Bernardo do Campo e eu espero ver vocês, tá? Domingo, 19 horas. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.